Atlanta Hawks 124-111 para cima do Golden State Warriors, um jogo que inicialmente até o segundo quarto foi equilibrado, mas a partir do terceiro Atlanta Hawks dominou, chegou a abrir 20 pontos de vantagem e teve uma reta final de partida bem tranquila. Vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Só antes de destacar o seguinte, eu tenho dois canais sobre NBA, que é o 21 NBA Club e o 42 NBA Club. Aqui eu estou trazendo a análise da vitória do Atlanta Hawks contra o Golden State Warriors. No outro canal vou trazer a análise da vitória do Minnesota Timberwolves sobre o San Antonio Spurs. Então já pedi para você se inscrever e ativar o sininho nos dois canais. Também para você deixar o like, a maioria das pessoas que assistem os vídeos aqui acaba esquecendo de deixar o like. Tá bom? Vamos começar olhando o lado do Warriors. O Warriors que teve como seu maior destaque Stephen Curry, ele que fez 31 pontos, além de 5 assistências. No geral, para variar, o Curry sendo o principal jogador do Warriors, isso não é surpresa. Depois dele, o Jimmy Butler com 30 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Aqui é um bom jogo do Jimmy, e ele teve, desses 30 pontos, 8 de lance livre. Isso vinha sendo algo que eu vinha ponderando já há alguns vídeos anteriores no canal. Quase todos os jogos do Jimmy Butler, em que ele sempre estava beirando ali 20 pontos, praticamente metade dos pontos dele era através de lance livre. Então mostrava que com o jogo valendo, de fato ele não estava tendo tanto repertório. Dessa vez ele foi bem, fez 30 pontos. Só que o coletivo do Atlanta Hawks foi muito superior. Eu vou passar por todos os outros jogadores do Warriors que pontuaram e jogaram. E a gente vai ver que só o DeAnthony Melton chegou em 10 pontos. Então foi o Curry e o Jimmy Butler batendo a marca dos 30 pontos. Só que de todos os outros jogadores do Warriors que pisaram em quadra, e olha que foram muitos, porque a rotação do Warriors é uma das mais compridas da NBA, tem muitos bancários que pisam em quadra, e só o DeAnthony Melton chegou em 10 pontos, com exceção a ele, nenhum outro jogador chegou nessa marca. A extrema dependência de Curry e Jimmy Butler, pelo menos de notícia boa, é que o Jimmy Butler fez uma boa pontuação. São raros os jogos que a gente viu o Jimmy Butler chegar nos 30 pontos com a camisa do Warriors. Então, vale destacar a atuação dele nesse quesito, só que o restante do time não contribuiu o suficiente. Depois deles dois, Kentin Post fez 8 pontos, matando 2 bolas triplas. Isso é uma coisa que eu vou elogiar o Kentin Post, porque ele é um pivô muito técnico. Ele tem boa qualidade nos arremessos, tem uma bola tripla muito boa. É um dos pivôs da NBA que tem melhor aproveitamento de bola tripla, inclusive. Só que ele é um pivô que não tem posição, então ele pegou 3 rebotes. E aí tem que ir na conta do Steve Kerr também. Porque o Kentin Post jogou 17 minutos. E todo jogo é isso, ele não passa dos 20 minutos, cara. Esse é um problema crônico do Warriors, a carência de um pivô. E todo jogo do Warriors, ganhando ou perdendo, eu sempre repito a mesma coisa nesse sentido. É um Warriors que, se quiser brigar por algo, precisa de um pivô de imposição. Com Kentin Post e Trayce Jackson-Davis não tem como chegar longe. E o Kentin Post não é ruim, só que ele não se impõe. E aí, para um pivô, isso faz falta. Enfim, depois dele foi o Draymond Green. O Draymond Green, em 28 minutos, fez 5 pontos, além de pegar 9 rebotes. Nesse quesito ele foi importante, dos rebotes. Mas a pontuação muito baixa, E fechando os titulares, Moses Moody com 2 pontos, mais um jogo ruim dele. Os 2 pontos através de lance livre, inclusive. Não foi nem jogo rolando de fato. Então, é uma temporada ruim do Moses Moody no geral. Não vem rendendo o que pode. E de fato é um jogador que oscila muito, Enfim. Aí tem essa estatística que é o seguinte: somados Jimmy Butler e Curry fizeram 61 pontos. Os titulares inteiros do Golden State Warriors somados fizeram 76 pontos. Ou seja, desses 76 pontos, 61 vieram de Jimmy Butler e Curry, 15 do restante dos titulares. É um time com uma extrema dependência desses dois nomes. Geralmente é o Curry que passa dos 30 e o Jimmy fica na beira dos 20. Dessa vez o Jimmy conseguiu fazer 30 pelo menos, só que o restante dos titulares com uma atuação muito abaixo. Indo para os bancários agora, um único jogador bateu a marca dos 10 pontos, que foi o DeAnthony Melton. Ele fez 10 pontos além de 5 rebotes. Depois dele vai destacar aqui o Trayce Jackson-Davis com 6 pontos. O Gary Payton com 6 pontos além de 5 rebotes. O Gui Santos fez 5 pontos além de 3 assistências. Al Horford com 5 pontos além de 8 rebotes dentro de 15 minutos. O Al Horford vem sendo importante nesses rebotes. Em 15 minutos você pegar 8 rebotes
É um número muito bom, cara. Muito bom mesmo. Enfim. Depois deles, o Podzinski ficou com apenas 3 pontos. E o Buddy Hield e o Will Richard. O Buddy Hield em 7 minutos e o Will Richard em 12. Ambos ficaram zerados. No geral, é um banco que não é ruim. Ajudou com 35 pontos. Só que os titulares, cara... Quando a gente fala de titular e bancário, o que a gente espera é que o titular seja os melhores. E os bancários entrem para agregar. No Warriors, titular ali é o Curry, o Jimmy Butler e o Draymond Green pela história que ele tem. Mas não é nem pelo que ele rende. Então são dois jogadores que de fato apresentam uma pontuação decente para serem titulares desse time, que é o Curry e o Jimmy Butler. Aí Moses Moody, Quentin Post e Draymond Green são caras que você não pode confiar na pontuação deles. Ou seja, mais da metade dos titulares do Warriors você não pode confiar na pontuação. E recentemente eles estão tendo dificuldade para passar dos 10 pontos. Então o Warriors, a verdade é que não tem um time titular. Tem um protagonista que é o Curry, um cara que na teoria tem que ser esse coadjuvante principal que é o Jimmy Butler, e um cara que está muito mais jogando pela história que tem, que é o Draymond Green. O restante, taca aí 8, 10 caras de rotação e é isso. Então é um Warriors que principalmente precisa encontrar um pivô de imposição e de preferência encontrar um time titular pelo menos, né? Porque não dá pra Moses Moody não passando de 5 pontos ser titular todo jogo. O Quentin Post, que é um pivô que não pega rebote, ser titular todo jogo. O Draymond Green, que quando não é expulso não consegue passar dos 5 pontos também. Então é um Golden State Warriors que tem coisas pra melhorar. Ganhando ou perdendo, principalmente essa tese ali do pivô, eu vou repetir sempre. Precisa de um pivô. E o Quentin Post pega 3 rebotes. O seu pivô não pode pegar 3 rebotes. Tudo bem, teve o Al Horford que ajudou bastante nos rebotes. O Gary Payton e o D'Anthony Melton chegaram nos 5 rebotes. Dos titulares, tanto o Jimmy quanto o Al Horford, o Draymond Green passaram dos 7 rebotes também. Só que você precisa ter um cara responsável por ser o seu reboteiro. E no Warriors não tem. É sempre, salva lá Draymond Green. Salva lá Jimmy Butler. Salva lá o Horford. Precisa ter um cara que você já olha e fala, esse é o reboteiro do Warriors. E não tem esse cara no time. Porque o Quentin Post joga pouco e não se impõe. E o Tracy Jackson Davis é um cara muito limitado também. Enfim. Indo pro lado do Atlanta Hawks agora, o maior pontuador foi o Nickeil Alexander-Walker, que faz uma baita temporada por sinal. Ele fez 24 pontos. Foi o principal pontuador do Atlanta Hawks. Depois dele, Jalen Johnson, que é o principal nome desse time. Fez 23 pontos, 11 rebotes, além de 6 assistências. Esse time do Atlanta Hawks é um time coletivamente melhor do que o Warriors. Tanto é que ninguém aqui chegou em 30 pontos, só que mesmo assim os titulares fizeram uma pontuação maior do que o do Warriors. E esse time, mesmo já sendo bom, pôde, por exemplo, abrir mão do Trae Young, porque o Trae Young é um cara que, querendo ou não, é mais individualista, fica com a bola por mais tempo. O Jalen Johnson é quem está sendo esse armador principal desse time, só que ele é um armador que não prende tanto a bola, ele geralmente solta mais a bola e potencializa todos os outros companheiros. Então é uma característica diferente. O Atlanta Hawks pôde abrir mão de um baita jogador como é o Trae Young, pensando na coletividade do time. E o Golden State Warriors é o oposto. Sobrecarrega o Curry, sobrecarrega o Jimmy Butler e enche com um bando de cara de rotação no restante do time. Enfim, grande jogo do Jalen Johnson de novo. Depois o Okongwu com 18 pontos, além de 12 rebotes. Bom jogo dele também. Só que o Jalen Johnson e o Okongwu passaram dos 10 rebotes. Ambos conseguiram fazer um duplo-duplo. Falta um cara de imposição nos rebotes do lado do Warriors, que nem eu falei. Depois, Dyson Daniels com 11 pontos, 7 rebotes e 9 assistências. A pontuação não é lá grandes coisas, né? Mas ele contribui com assistências e rebotes. Querendo ou não, beirou um triplo-duplo, né? Faltou 3 rebotes e uma assistência. Fechando os titulares, dessa vez jogou o Craig, que aí sim é um cara de rotação. Fez 5 pontos além de 5 rebotes. Não tinha o Porzingis, não tinha o Rizacher, né? E aí o Craig começou como titular. E aí destaque dos bancários, tem um grande destaque aqui, uma partida absurda. O Luke Kennard, ex-Memphis Grizzlies, em 19 minutos fez 22 pontos.
com 8 de 11 nos arremessos no geral, matando 6 bolas triplas, 6 de 9 nos arremessos, dá 66% de aproveitamento. É um aproveitamento muito bom, um grande jogo do Luke Kennard. Jogos contra o Warriors, no geral, são jogos que têm a tendência de ter muitas bolas triplas. Dos dois lados, tanto do lado do Warriors, tanto do lado do adversário. Enfim, grande jogo do Luke Kennard, é um dos grandes destaques do jogo, porque o Jalen Johnson fez 23 pontos em 32 minutos. O Nickeil Alexander-Walker fez 24 pontos em 33 minutos. O Luke Kennard em 19. Né? Então ele jogou bem menos e conseguiu construir toda essa pontuação com um aproveitamento de bola tripla espetacular. Eu diria que ele é o grande desequilíbrio do jogo, o Luke Kennard. Enfim. Depois o CJ McCollum estreou com a camisa do Atlanta Hawks. Em 24 minutos fez 12 pontos, além de 4 assistências. O aproveitamento não foi muito bom, 5 de 14. Isso daqui deve dar próximo de 35%. É porque assim, ele deve brigar por posição com o Nickeil Alexander-Walker, cara. E o Nickeil Alexander-Walker tá fazendo a melhor temporada da vida dele. Ele era um cara de rotação no Minnesota e no Atlanta Hawks tá conseguindo ser titular e passando dos 20 pontos quase todo o jogo. Então, o CJ hoje, pra mim, não tem que pegar a vaga do Alexander-Walker, cara. Enfim. O CJ McCollum é bom jogador, mas a fase do Nickeil Alexander-Walker não se pode descartar e tornar ele um jogador bancário, que ele já foi por muito tempo, né? Enfim, depois o Mohamed Gueye com 5 pontos além de 5 rebotes. Aí o Kispert, que também veio do Wizards na troca pelo Trae Young, fez 2 pontos além de 3 assistências. É um cara para rotação. Eu tinha feito a análise dessa contratação no 42 NBA Club já, né? Do Trae Young indo para o Wizards e o CJ McCollum e o Kispert vindo para o Atlanta Hawks. É isso, o CJ McCollum talvez podendo brigar por titularidade e o Kispert sendo um cara de rotação. Tanto é que o Kispert jogou 13 minutos, o CJ McCollum jogou 24 minutos. Depois, o Keaton Wallace fez 2 pontos e fechando, o Newell ficou zerado. No geral, é um time do Atlanta Hawks coletivamente melhor. Esse jogo ainda marcou a estreia do CJ McCollum e do Kispert, mas não é de se colocar muita expectativa nos dois. O Kispert principalmente não. No CJ McCollum pode talvez se esperar algo pelo que ele já fez no Pelicans e pela temporada relativamente boa, que ele era protagonista nesse time do Washington Wizards. Mas nada que o Trae Young tinha de protagonismo, esses caras vão chegar próximo. Que nem eu falei, foi uma mudança de mentalidade desse time do Atlanta Hawks. Hoje é um time muito mais coletivo. Então o Dyson Daniels, armas jogadas, o Jalen Johnson, armas jogadas. Então tem mais jogadores para fazer essa bola rodar. E teve como grande destaque para mim no jogo o Luke Kennard, vindo muito bem do banco, com uma pontuação que, do que a gente espera dentro do jogo, foi ele o diferencial, né? O Jalen Johnson e o Alexander Walker, pela temporada que fazem, a gente já espera passar dos 20 pontos. Agora o Luke Kennard, vindo do banco com um aproveitamento tão bom e matando 6 bolas triplas, é o que quebrou esse padrão natural do jogo. E, no geral, a coletividade venceu. O Warriors teve o Jimmy Butler e o Curry bem, o restante do time todo muito mal. O Atlanta Hawks teve diversos jogadores muito bem. Principal dessas surpresas, o Luke Kennard vindo muito bem do banco. Com isso, vitória do Atlanta Hawks. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou!